se a sua consciência não estivesse esperando pelo tempo certo, mas criando ele agora, sem você perceber? Olá, queridas sementes, buscadoras da verdade e da luz divina. Sejam muito bem-vindas de volta ao sol dourado interior. Hoje o nosso encontro vai mais fundo do que a espera. Vai até o lugar onde a consciência para de aguardar e começa a participar. E o que descobrimos nesse lugar muda completamente a forma como você se relaciona com tudo que ainda não chegou. Talvez você já saiba reconhecer quando está forçando demais. Talvez já tenha aprendido que algumas fases pedem silêncio. Mas existe uma diferença, sutil e decisiva, entre a consciência que espera e a consciência que cocria. Entre quem aguarda que o tempo divino chegue e quem percebe que já está dentro dele. Essa diferença não está no que você faz, está na qualidade de quem você é enquanto faz. Ao final desse encontro, você não vai apenas entender essa diferença, você vai reconhecê-la em você mesma, no corpo, nas escolhas, na forma como você se relaciona com o que ainda está por vir. E esse reconhecimento, semente, é o início de uma forma completamente nova de criar a própria vida. Existe uma voz que grita e uma voz que orienta, e o problema é que as duas usam palavras parecidas. A voz que grita diz: faz agora, decide agora, se não agir você vai perder. Ela cria urgência, ela não tolera pausa, ela interpreta qualquer hesitação como fraqueza ou preguiça, e ela é convincente, porque soa exatamente como determinação. A voz que orienta é diferente, ela não grita, ela aparece nos intervalos, quando você para de se mover por um momento e algo dentro sussurra uma direção que não tem pressa de ser ouvida, mas também não desaparece quando você dorme. Você já viveu essa situação, já sentiu as duas vozes ao mesmo tempo tentando decidir qual delas seguir. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a distinguir uma da outra, então usa um critério simples, age por impulso quando a pressão é grande o suficiente e chama isso de intuição, ou paralisa quando a pressão é grande demais e chama isso de espera espiritual, mas nenhum dos dois é discernimento real. Há dois padrões que bloqueiam o acesso à orientação interna, e eles são opostos, mas têm a mesma raiz. O primeiro é a ação ansiosa. Ela se disfarça de iniciativa, de proatividade, de determinação. Mas por dentro, ela nasce do medo de perder tempo, de parecer parada, de ficar para trás enquanto o mundo avança. A ação ansiosa não pergunta para onde está indo, ela só sabe que não pode parar. O segundo padrão é a inação ansiosa. Ela se disfarça de discernimento, de espera consciente, de respeito ao processo. Mas por dentro, ela nasce do medo de errar, de se expor, de agir e descobrir que não era suficiente. A inação ansiosa não pergunta o que está esperando, ela só sabe que ainda não está pronta. Os dois padrões são diferentes na forma e idênticos na origem. Medo. E o discernimento real não é nenhum nem outro, é um terceiro estado, mais quieto, mais firme, menos dramático do que os dois, que a maioria das pessoas só conhece quando já passou por ele olhando para trás. O corpo sabe distinguir o que a mente ainda está tentando calcular. Quando uma decisão nasce da ansiedade, seja ela de agir ou de esperar, o corpo dá sinais específicos. Tensão no peito que não passa, respiração que fica curta, uma agitação interna que busca movimento não porque tem direção, mas porque não suporta ficar parada. Esse é o estado do sistema nervoso em modo de alerta. Ele não está orientando, está reagindo. Quando uma decisão nasce da orientação interna, o corpo também sinaliza, mas de uma forma completamente diferente. Não é euforia, não é certeza absoluta. É uma espécie de calma que sobrevive ao medo. Uma direção que permanece consistente mesmo quando você dorme, mesmo quando alguém questiona, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. O corpo não grita essa orientação, ele a sustenta.
Antônio Damasio, neurocientista, dedicou décadas a estudar o que chamou de marcador somático, a forma como o corpo registra padrões de experiência passada e os traduz em sensações físicas antes que a mente consciente processe qualquer análise racional. As pessoas com lesões nas regiões cerebrais que integram emoção e razão tomam decisões piores, não porque perderam inteligência, mas porque perderam acesso a essa linguagem do corpo. O corpo não é obstáculo ao discernimento semente, ele é o instrumento mais preciso que você tem. Existe uma coisa que você está forçando agora. Apenas uma. Não precisa ser a maior. Imagine soltá-la. Não desistir dela. Soltar o controle sobre ela. Observe o que acontece no corpo nesse instante. Se o alívio for maior do que o medo, é sinal de que a força estava consumindo mais do que construindo. A consciência que para de empurrar não perde o caminho. Ela encontra a direção do movimento que a porta pede para ser aberta, semente. A filosofia taoísta tem um conceito que não tem tradução direta, Wu Wei. Costuma ser traduzido como não-ação, mas essa tradução é incompleta. Wu Wei é agir sem forçar, é mover-se em harmonia com o fluxo em vez de contra ele. Não passividade, eficiência natural. A água não força a pedra, ela encontra o caminho ao redor e com o tempo molda o que a força não consegue. A psicologia de Julian Rotter mapeou o que chamou de locus de controle, a crença interna sobre o quanto as próprias ações afetam os resultados. Rotter descobriu que tanto o excesso de locus interno, tudo depende exclusivamente de mim, quanto o excesso de locus externo, nada depende de mim, produzem desequilíbrio. A saúde psicológica está na distinção clara entre o que está dentro e o que está fora da própria esfera de influência. Saber essa diferença não é resignação, é precisão, semente estelar. Você já usou a espiritualidade para não agir? Não há julgamento nessa pergunta, é mais honesta do que parece, e a maioria das pessoas que caminha espiritualmente já fez isso ao menos uma vez. Chamou de esperar o momento certo, o que era na verdade evitar o desconforto da ação. Chamou de discernimento, o que era na verdade medo de errar com outro nome. A consciência que evita não é preguiça, é proteção. Em algum momento agir trouxe dor, decidir trouxe consequência, se expor trouxe julgamento, e a mente, em sua sabedoria protetora, criou um sistema de espera como escudo. O problema não é o escudo, é que com o tempo o que protegia começa a isolar, o que segurava começa a aprisionar. Existe uma diferença entre espera sábia e evitação com nome espiritual. A espera sábia mantém o campo interno em movimento, há aprendizado acontecendo, processamento real, preparação concreta. Ela é temporária e tem um critério interno de quando termina, não uma data, mas uma percepção de quando algo está pronto. A evitação disfarçada paralisa o campo interno enquanto justifica a paralisia com linguagem de consciência. Ela se estende indefinidamente. As justificativas mudam de forma, mas não de função. Ainda não estou pronta, o momento não chegou, preciso me preparar mais. E o que está sendo preparado nunca fica claramente definido, porque a preparação nunca era o ponto. O ponto era não agir. O custo da evitação não é apenas o atraso do resultado, é a erosão da confiança em si mesma. Cada vez que a ação é adiada por medo, a mente registra internamente, não sou capaz. Não explicitamente, mas como uma camada silenciosa que se acumula, e essa crença, construída sem perceber, torna o próximo passo ainda mais assustador. A evitação não protege, ela enfraquece exatamente o que precisaria fortalecer, a relação da pessoa com a própria capacidade de atravessar o desconforto e descobrir que sobreviveu. Há uma ação pequena sendo adiada, não a maior, a mais acessível, não aquela que vai resolver tudo, aquela que, se feita hoje, daria ao corpo a sensação de que o movimento é possível.
Um passo pequeno feito com presença reconstrói mais confiança do que 100 planos que nunca saíram do papel. Não porque é grande, porque é real. E o real, semente luz, sempre pesa mais do que o imaginado. Albert Bandura dedicou décadas ao estudo da autoeficácia, a crença na própria capacidade de executar uma ação específica. O que ele descobriu é que essa crença é o preditor mais consistente de mudança de comportamento, mais do que motivação, mais do que conhecimento, mais do que recursos disponíveis. E o que constrói autoeficácia não são grandes gestos, são pequenas ações completadas. Cada vez que você age e descobre que conseguiu, mesmo que a ação tenha sido pequena, a crença em si mesma se fortalece. É uma lei de funcionamento, não um conselho motivacional. Aristóteles ensinava que o caráter não é disposição inata, é hábito. Não se declara, se pratica. Cada escolha alinhada com quem você quer se tornar é um tijolo na construção da pessoa que já está emergindo. A virtude não é o ponto de chegada, é o que acontece quando você continua voltando mesmo depois de ter saído. Existe uma diferença entre pedir ao universo e criar com o universo. E essa diferença não está no que você pede, está em quem você é enquanto pede. A consciência em posição de pedinte está sempre fora do que deseja. Pede, espera, avalia se recebeu, pede de novo. É uma posição de separação. Eu aqui, o que quero ali. A distância é o estado natural dessa relação. E o resultado que chega, quando chega, frequentemente não satisfaz da forma esperada, porque quem o recebe ainda está operando a partir da mesma postura de espera. A consciência em posição de co-criadora não está fora do processo, ela está dentro dele. Ela não pede que algo aconteça, ela participa de como algo acontece. E essa diferença de postura produz uma qualidade completamente diferente de experiência, de escolha e de resultado. Quando a consciência sai da posição de pedinte, 3 coisas mudam de forma visível. A primeira é a qualidade da atenção. Ela deixa de perguntar quando vai chegar e começa a perceber o que está disponível agora para ser movido. Não porque o resultado deixou de importar, mas porque o campo de visão se ampliou o suficiente para enxergar o que está acontecendo além do resultado esperado. A segunda é a relação com os obstáculos. Eles deixam de ser sinais de que algo está errado e começam a ser informação sobre o que ainda precisa ser desenvolvido. Por que isso está acontecendo comigo? Se transforma em o que essa situação está me pedindo que eu construa internamente? E essa pergunta, semente estelar, sempre tem uma resposta. A terceira é a forma de receber o que chega. Não com o alívio de quem estava esperando do lado de fora, mas com o reconhecimento de quem estava participando, que percebe o resultado não como chegada de algo externo, mas como manifestação de algo que já estava se formando internamente. A cocriação não elimina a incerteza, ela muda completamente a relação com ela. A semente pedinte precisa da certeza antes de agir. Precisa saber que vai dar certo, que o resultado vai aparecer, que o caminho está garantido. Sem essa certeza, ela não consegue se mover, porque o movimento para ela é uma aposta. A co-criadora não precisa do mapa completo, ela precisa do próximo passo e tem a consciência refinada o suficiente para reconhecê-lo. A incerteza não é o problema da cocriação, é o espaço onde ela acontece. O lugar onde a consciência que confia no processo pode se mover com liberdade que a consciência que precisa de garantia nunca vai ter. O eu sou não é um título espiritual, é um reconhecimento. A co-criadora não está separada do campo que cria, ela é parte constituinte dele. Eu sou não é afirmação de poder sobre o universo, é percepção de pertencimento a ele. Não há distância entre quem pede e o que é pedido, há participação. E quando a consciência reconhece isso de verdade, não como conceito, mas como experiência, a postura de pedinte simplesmente não cabe mais. Esse reconhecimento não é arrogância espiritual,
é a dissolução da separação que tornava a espera necessária. Você não está do lado de fora aguardando a entrada semente. Você já está dentro, sempre esteve. O que muda é a consciência disso. Teilhard de Chardin, jesuíta e paleontólogo, dedicou a vida a uma compreensão que vai além da dicotomia entre matéria e espírito. Para ele, a consciência não é espectadora da evolução, é participante ativa do seu desdobramento. O universo não está acontecendo para nós, está acontecendo através de nós. Cada consciência que se expande, que escolhe com mais clareza, que cocria com mais integridade, está participando de um movimento maior que vai além de qualquer resultado individual. William Blake escreveu: "O que agora é provado foi um dia apenas imaginado." A cocriação começa sempre no invisível, numa qualidade de consciência, numa intenção que ainda não tem forma, numa direção que a mente ancora antes que o resultado apareça. O que você está sustentando internamente agora está sendo provado, não no futuro, agora. Duas pessoas podem viver o mesmo dia, na mesma circunstância, e ter experiências completamente diferentes. Não porque o mundo fez algo diferente com cada uma, mas porque cada uma estava em um estado interno diferente. Uma delas estava dentro do processo, presente na direção, confiante na participação. A outra estava do lado de fora do processo, avaliando, esperando, comparando com o que deveria ser. O tempo divino não é privilégio de quem vive condições externas favoráveis. É a qualidade interna que transforma qualquer circunstância em terreno de crescimento real. Habitar o tempo divino de dentro para fora não é técnica, é postura. E ela tem 3 qualidades que se reconhecem pelo efeito que produzem. A primeira qualidade é a intenção consciente, não o objetivo fixado no resultado, a clareza sobre a direção. Existe uma diferença enorme entre as duas. Quem tem objetivo sem intenção chega ao destino e frequentemente se pergunta por que não se sente completo. Quem tem intenção clara experimenta o caminho como parte do destino, não como obstáculo a ser atravessado para chegar em algum lugar melhor do que aqui. A segunda qualidade é a ação no que está à mão. Não esperar que as condições sejam perfeitas, não adiar até que tudo esteja alinhado. Mover o que pode ser movido agora, com consciência de que cada movimento no alinhamento certo contribui para o campo que está sendo construído, mesmo que o resultado ainda não seja visível. A terceira qualidade é a entrega do como e do quando. Não do porquê, não da direção, apenas do controle sobre o caminho e sobre o tempo. E essa entrega libera uma energia que estava presa na vigilância. Energia que, liberada, frequentemente é exatamente o que estava faltando para o campo ao redor começar a se reorganizar. Não como magia, como lei. A consciência que para de segurar com força cria espaço para que o movimento aconteça. Imagine acordar amanhã não como alguém que está esperando pelo tempo divino, mas como alguém que já está dentro dele. Como seria a primeira decisão do dia a partir desse lugar? Não a decisão mais importante, qualquer uma. Como seria escolher o que fazer com a primeira hora da manhã? Como seria responder à primeira mensagem que chegar? Como seria lidar com o primeiro obstáculo a partir de quem está dentro do processo, não esperando do lado de fora? Esse experimento não é filosófico, é prático. Você pode fazê-lo agora, ainda durante esse encontro, porque o tempo divino não é um estado que você vai alcançar quando as condições estiverem certas. É o estado que você começa a habitar quando para de esperar que ele chegue. A lei da correspondência hermética ensina que o estado interno organiza o campo externo, não porque você está manipulando a realidade ao redor, mas porque a consciência que opera em coerência, com intenção clara, com ação alinhada, com entrega real, emana um campo diferente
e esse campo encontra correspondências ao redor porque está sintonizado com uma frequência mais ampla de organização. Como dentro, assim fora. Como acima, assim abaixo. A cocriação começa sempre no invisível, numa qualidade de consciência que ainda não tem forma, numa intenção que ainda não tem resultado, numa clareza interna que precede qualquer evidência externa. E o que você está sustentando agora, neste instante, já está sendo construído, semente estelar. Não amanhã, agora. Hoje atravessamos 3 territórios que se completam. Aprendemos a reconhecer a diferença entre a voz que grita e a voz que orienta, e como o corpo é o instrumento mais preciso de discernimento que existe. Vimos os 2 padrões que bloqueiam o alinhamento, a consciência que força com a porta na direção errada e a consciência que evita com o nome espiritual. E chegamos ao território mais profundo, a distinção entre pedir ao universo e criar com ele, entre a postura de pedinte e a postura de co-criadora. O tempo divino perfeito não é algo que você espera, é algo que você habita, com intenção, com ação no que está à mão, com entrega do que não está sob seu controle. E essa habitação começa exatamente aqui, exatamente agora, exatamente com quem você já é. Este é o despertar que buscamos aqui no sol dourado interior, lembrar de quem somos e reconhecer a luz que habita em nós. Se este vídeo tocou seu coração, faça parte da nossa família. Curta e caminhe conosco na expansão da consciência, no despertar da verdade e da lembrança viva de que somos uno com o todo, e o todo é uno conosco. Que essa semente floresça no seu jardim interior, semente estelar. Até o próximo encontro.